Olá, queridos e queridas, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Dessa vez nós vamos estudar os números inteiros. Professora, mas aquilo que a gente estava estudando já não era os números inteiros? Também, só que a gente chamava ele de conjunto dos números naturais. Agora a gente vai ampliar um pouquinho o nosso contexto numérico para estudar os números inteiros, tá? Qual é o objetivo da nossa aula? Construir e ampliar significados para os números inteiros com base em seu uso no cotidiano. Ou seja, os números inteiros estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, a gente só vai ampliar esse contexto, tá? Para a gente começar, para a gente contextualizar um pouco a questão dos números inteiros, eu trouxe duas imagens para vocês observarem. As primeiras duas, né? Porque tem mais. Duas imagens para vocês observarem. E vocês vão perceber algo de diferente nessa imagem, algo que a gente já está acostumado no nosso dia a dia, mas que em sala de aula a gente não tinha trabalhado ainda, tá? Como a gente pode perceber, aqui a gente tem um termômetro digital marcando uma temperatura de menos 2 graus Celsius, tá? E a gente tem uma conta corrente em que o saldo é menos 187,66. Dois números negativos, tá? Aqui eu também trouxe mais duas imagens para vocês observarem. A primeira é um termômetro também, acho que antigamente a gente chamava de termômetro de mercúrio, né? Hoje em dia é mais utilizado em laboratórios. É um termômetro também em que a temperatura indicada está abaixo de zero. Ó, essa é a parte vermelhinha. Se está abaixo de zero, então é um número negativo, é uma temperatura negativa. E aqui a gente tem o resultado líquido de uma empresa qualquer, ao longo dos anos, de 1999 a 2014, está em milhões. E aqui ele mostra algumas características. Eu acho que era a imagem mais complexa um pouco da gente analisar, tá? Os números que estão para cima da reta são os resultados positivos. Então, a gente tem 169, 35, 231 e assim por diante. Isso indica lucro que essa empresa teve, tá? Um saldo positivo. Os números que estão, as barras em vermelhas, que são os que estão abaixo da reta, são os números negativos. Significa o quanto essa empresa teve de prejuízo neste ano, um saldo negativo, tá? Que também é uma situação que a gente vê muito em revistas, jornais, na TV, enfim. Bom, para a gente entender um pouquinho, o que são os números inteiros, tá? Da onde eles surgiram? Então, a gente vai pensar que a gente usa os números naturais, que os números naturais a gente representa pela letra N, tá? Os números naturais são quais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, tá? Infinitamente. A gente utiliza para expressar os resultados de uma contagem ou de uma medida. Então, quando a gente vai contar o número de pessoas, a gente vai contar quantas bolinhas tem, quantas cadeiras tem, qualquer coisa que represente uma contagem ou uma medida, tá? Quantos quilômetros eu andei, qual a medida da sala, enfim. Tudo isso é uma questão de medida. A gente utiliza os números naturais, eles satisfazem essa nossa necessidade. Só que o que aconteceu? Chegou um momento em que esses números já não eram mais suficientes para atender às nossas necessidades enquanto ser humano. Então, ampliou esse conjunto numérico. Só que aí ele não ficou mais sendo chamado de números naturais. A gente passou para os números inteiros. Como que a gente fez essa ampliação? A gente fez essa ampliação com os números positivos e os números negativos, que é a novidade agora, tá? Que a gente chama esse conjunto de números inteiros. O conjunto dos números inteiros a gente representa pela letra Z. Então, aqui eu trouxe um exemplo visual pra gente. A primeira reta que a gente tem é uma reta numérica dos números naturais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... E assim infinitamente. Essa setinha aqui no canto direito, ela indica que essa reta, ela cresce infinitamente para o lado direito. Ou seja, os números vão aumentando de uma em uma unidade infinitamente. Qual é a diferença?
Agora, nós temos o conjunto dos números inteiros, a reta dos números inteiros. Se a gente parar para observar, ó, 0, 1, 2, 3, 4, a gente tem os mesmos números dos números naturais, tá? Então, os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros. É como se fosse uma caixinha dentro da outra. Eu tenho uma caixinha com os números naturais, que é a menor, e aí eu tenho uma caixa maior, que tem os números inteiros. E essa caixinha dos naturais está dentro dos inteiros, tá? A gente tem aqui o conjunto dos números naturais, que vai do 0 até o infinito, a setinha aqui indicando que essa reta ela cresce infinitamente para o lado direito, tá? São os números positivos. E aí, do lado esquerdo, a gente tem os números negativos. Essa é a novidade, tá? Se a gente parar para pensar, os números inteiros, os números negativos, seguem a mesma ordem dos números positivos. Então, aqui, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Nos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E a setinha aqui no canto esquerdo, indicando que esses números são infinitos para o lado esquerdo também. Então, no caso dos números inteiros, ele cresce infinitamente. Ele cresce não, né? Ele continua infinitamente para o lado direito e para o lado esquerdo. Direito, números positivos, esquerdo, números negativos. Bom, aí a gente vai pensar aqui, voltando àquela primeira imagem lá do termômetro digital. A medida de temperatura menos 2 graus Celsius está acima ou abaixo de zero? Para facilitar a nossa vida, o que a gente pode fazer? A gente pode desenhar uma reta. Finjam que está retinha, tá? Uma reta numérica que ela cresce infinitamente para cima e cresce infinitamente para baixo. O zero, ele não é nem positivo nem negativo, ele é um número neutro. E o zero, ele fica exatamente no meio. Ele divide os números inteiros em positivos e negativos. Então, em cima, para cima, crescendo, eu vou ter o 1 positivo, eu vou ter o 2 positivo, o 3 positivo, e assim infinitamente. Um detalhe, os números positivos eu posso representar dessa forma que eu coloquei na reta, ou eu posso colocar como mais 1, mais 2, mas aí fica a critério de cada um, tá? As duas representações estão corretas. E abaixo de zero, quem eu vou colocar? O menos 1, o menos 2, e assim infinitamente também. Se a gente parar para analisar essa reta, a temperatura de menos 2 graus Celsius, ela está abaixo de zero, ó. Ela está aqui. Então, ela é uma temperatura negativa. Tudo bem? Bom, aí continuando aqui, quando a gente vai falar da posição dos números na reta numérica, dos números inteiros, a gente fala de ordem nos números inteiros. Tá, o que a gente tem que ter claro na nossa mente? Que o zero, ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é um número neutro. Ele divide a reta numérica em positivos e negativos. Para o lado direito, nós vamos ter os números positivos. Para o lado esquerdo, nós vamos ter os números negativos, tá? E quando a gente fala de ordem, a gente está falando quem é maior e quem é menor. Então, nos números positivos, isso é fácil de identificar, tá? Por quê? É o que nós já estamos acostumados. Se eu perguntar para vocês quem é maior, o 8 positivo ou o 4 positivo, a gente sabe que o 8 é maior. Então, a gente coloca o sinalzinho de maior para ele. Ou seja, a boquinha aberta do sinal, que é essa daqui, essa boquinha aberta, fica sempre virada para o número maior, tá? Se eu pergunto, quem é maior? O 3 ou o 0? A gente sabe que é o 3 positivo, tá? Então, a gente sabe que qualquer número inteiro positivo é maior do que o 0. Tá? Agora, a gente vai analisar a questão dos números negativos. Vamos lá. Quem é maior? O 0 ou o menos 1?
o que que a gente pode pensar, tá? Nesse caso, o zero, ele é maior do que qualquer número inteiro negativo. Então, o zero vai ser maior do que o menos 1. O porquê, professora? Ó, para o lado direito, a minha reta, ela cresce. Para o lado esquerdo, a minha reta, ela decresce, ela diminui. Então, se a gente for analisar para comparar dois números naturais e saber quem é maior e quem é menor, a gente faz a seguinte análise. Quem está mais para o lado direito? Quem está mais para o lado direito é maior. Quem está mais para o lado esquerdo é menor. Então, outro exemplo aqui. O menos 4 e o menos 2. Para a gente analisar quem é maior, a gente vem aqui na reta e percebe. Ó, lado direito para cá, lado esquerdo para cá. Quem está mais do lado direito? O menos 4 ou o menos 2? É o menos 2. Ele está mais para o lado direito. Então, o menos 2, ele é maior do que o menos 4. Porque ele está mais para o lado direito, para o lado que a minha reta cresce. O menos 4, ele está mais para o lado esquerdo, mais para o lado que a reta decresce. Por isso que o menos 4 é menor do que menos 2. Se a gente for comparar menos 10 e 0, quem é maior? A gente vem aqui na reta. O 0 tá aqui. O menos 10 está mais para o lado esquerdo, tá vendo? Ele nem aparece aqui, só se eu prolongasse a minha reta. Então, como o 0 está mais para a direita, o 0 é maior. Então, a boquinha aberta fica virada para ele, tá? Outra comparação também, menos 7 e menos 4. Quem é maior, tá? A gente vai analisar. O menos 4 está aqui e o menos 7 está mais lá para o lado esquerdo. Ele nem aparece, só se eu prolongasse a minha reta, tá? Então, quem está mais para o lado direito é o menos 4. Então, o menos 4, ele é maior do que menos 7. Professora, então, quem é maior? O 2 positivo ou o menos 4? Vamos ver. Um exemplo, entre um número positivo e um negativo. O 2 está aqui. O 4 está aqui. Então, a gente pode perceber que o 2, ele está mais para o lado direito do que o 4. Ele está mais à direita. Então, o 2, ele é maior do que o 4 negativo. Bom, agora a gente vai pensar. Pensando nessa questão de ordem, tá? Eu dei aqui algumas temperaturas em graus Celsius e a gente vai colocar essas temperaturas em ordem crescente. Ordem crescente do menor para o maior. A gente sabe que os números negativos são menores do que o zero e menores do que os positivos. Então, a gente começa com os números negativos para colocar em ordem crescente, porque eles são menores, tá? Pensando nos números negativos, eu tenho menos 5, eu tenho menos 3, tenho menos 8 e tenho menos 2. Se a gente for parar para pensar na nossa reta, aqui no meio vai estar o zero, tá? Desses números, quem vai estar mais para o lado direito? Ou seja, quem vai estar mais perto do zero? O menos 2. Então, ele não é o menor. O menor é aquele que vai estar mais longe do zero, que no caso é o menos 8. Então, ele é o menor número. E aí, a gente vai crescendo. Depois do menos 8, a gente tem o menos 5. É como se a gente estivesse colocando na reta, tá? Depois do menos 5, nós temos o menos 3. Depois do menos 3, nós temos o menos 2. O menos 2 dos negativos é o que está mais próximo do zero. Então, nos números negativos, aqui, ele é o maior. Depois, antes de ir para os positivos, nós temos o zero aqui. Então, o próximo número é o zero. E aí, passando para os números positivos, nós temos o 1, que aí ele cresce da maneira que nós já conhecíamos. Nós temos o 4, nós temos o 6 e nós temos o 12. E a gente fecha a ordem crescente, do menor para o maior. Se eu quiser escrever isso em ordem decrescente, é do maior para o menor.
é só eu fazer a mesma lógica, só que ao contrário. O maior número é 12. Depois, a gente tem o 6, positivo. 4, 1, 0. Aí, nós começamos com os negativos. A gente está seguindo a ordem contrária. Menos 2, menos 3, menos 5 e menos 8. Porque eu estou fazendo em ordem decrescente, do maior para o menor, tá? Outro exemplo que nós temos aqui. Um Vale da Morte, uma expressão árida localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, está 86 metros abaixo do nível do mar. Como você representaria essa informação em notação matemática, supondo que o nível do mar é 0? Então, a gente vai imaginar aqui. A gente tem um mar, que ele é o nível 0, tá? Esse Vale da Morte, ele está 86 metros abaixo do nível do mar. Então, ele está muito abaixo, tá? Então, a gente pode representar... Ele está aqui, ó, 86 metros. Em notação matemática, a gente pode representar que o Vale da Morte está a menos 86 metros do nível do mar. Ou seja, ele está a 86 metros abaixo do nível do mar. Outra situação. O termo saldo negativo é usado quando alguém gastou mais do que tinha na conta bancária. Imagine que você esteja com um saldo negativo de R$250, ou seja, eu estou devendo R$250 ao banco. E tenha feito um depósito de R$420. Eu coloquei R$420. O novo saldo, ele será positivo ou negativo? Bom, vamos analisar. Eu estou devendo 250 e eu depositei 420. O valor que eu creditei, que eu coloquei de crédito na minha conta, é maior do que a minha dívida. Então, o novo saldo, ele vai ser positivo, tá? Qual será esse novo saldo? Então, para eu descobrir qual vai ser o novo saldo, eu tenho a dívida de 250 e tenho 420. Eu consigo pagar a minha dívida e ainda me sobram R$170. Esqueci de colocar o símbolo aqui de reais. Ainda me sobram R$170, tá? Porque do valor do depósito eu descontei a minha dívida. E como que a gente pensou? Aí é pessoal, eu particularmente, eu pensei, bom, eu pago a minha dívida, ainda vai sobrar um dinheirinho pra mim. Quanto vai sobrar? Foi dessa forma que eu pensei, tá? Uma outra situação. Marcos, ele fala, tenho uma dívida de R$35. A Luana, depositei R$35 em minha conta corrente. Letra A. Como você representaria a dívida de Marcos? Com um número positivo ou um número negativo? Como nós estamos falando de uma dívida, eu representaria com um número negativo. Ficaria menos R$35. O valor que Luana depositou em sua conta corrente fez aumentar ou diminuir o saldo que ela tinha? Fez aumentar, porque ela fez um depósito, ela colocou dinheiro na conta corrente dela. Então, o saldo dela aumentou, tá? Bom, a princípio, a aula de hoje era mais pra gente contextualizar os números inteiros no nosso cotidiano. E bom estudo para vocês, até a próxima aula.